Olá, crianças! Estamos aqui novamente para fazer aquele espaço de leitura semanal. Essa semana nós temos a data comemorativa do Dia do Livro. No mês de abril, na verdade, nós temos várias datas comemorativas. A primeira, que é dia 18, ela é 18 de abril, ela é relacionada ao livro infantil e nós temos o escritor Monteiro Lobato. A segunda data é do dia 19 de abril, que é sobre o Dia do Índio. E nós temos também Daniel Munduruku, que é um indígena, e ele é escritor. Depois, dia 21 de abril, nós temos Tiradentes, que foi um marco na história do nosso país. E 22 de abril nós temos a data do descobrimento do Brasil. E mediante a tudo isso, nós vamos, no espaço de leitura, trabalhar com o autor. Hoje nós vamos trabalhar histórias de Monteiro Lobato. Quem foi Monteiro Lobato? Monteiro Lobato, na verdade, o nome dele é José Bento Renato Monteiro Lobato. Nós conhecemos como Monteiro Lobato. Ele nasceu no dia 18 de abril de 1882. Morreu em 4 de julho de 1948. É brasileiro, escritor, diretor e produtor. E hoje eu vou trazer para vocês esse livro. Esse livro nós temos lá no espaço de leitura. Todas as obras do Monteiro Lobato nós temos, a grande maioria está lá. E são obras que ele retrata assim a parte infantil com os personagens dele, né? Muitos do Sítio do Pica-Pau Amarelo, a Emília, o Visconde de Sabugosa, o Pedrinho, Narizinho, Tia Anastácia e Dona Benta. Esse livro, ele é o volume 1 das Reinações de Narizinho e eu vou contar uma história, assim como todas as vezes que eu apareço, é para contar, é para contação de história. E a contação de hoje é sobre um texto da Narizinho. Narizinho é uma menina que vivia na cidade, mas ela tinha sua avó que morava no sítio. E esse sítio se chamava Sítio do Pica-Pau Amarelo. E o Monteiro Lobato, ele deu esse nome num sítio que era onde ele passava as férias escolares deles, finais de ano, nesse sítio. E esse sítio, então, tinha o nome de Sítio do Pica-Pau Amarelo, porque lá existia muito pica-pau e era daqueles amarelos. Então, mediante a isso, esse livro todo, As Reinações de Narizinho, aparece com algumas histórias contadas e eu vou estar passando para vocês a história. Eu vou fazer a leitura hoje, eu vou ler para vocês, né? Assim como o mês de março, nós lemos sobre o Edson Gabriel Garcia e a Antônia Pasqualina, relembrando Edson Gabriel Garcia, escritor de Nova Granada, e Antônia Pasqualina, também escritora de Nova Granada. E hoje eu estou trazendo uma história do Monteiro Lobato. O Monteiro Lobato escreveu o texto Narizinho, e eu vou ler para vocês agora. Vamos pensando assim, porque todas as vezes que eu ouço uma história assim relacionada a Monteiro Lobato, ao Sítio do Pica-Pau Amarelo, por se tratar de sítio, eu viajo bastante assim na ideia gostosa de estar brincando, subindo em árvore, vendo o rio, porque é o que a gente encontra no sítio, pescando para quem gosta de pescar, tá? Andando a cavalo. E aqui ela faz um relato bem gostoso que dá pra gente se aproximar. E eu vou passar para vocês. Narizinho. Numa casa branca, lá no sítio do Pica-Pau Amarelo, mora uma velha de mais de 60 anos chamada Dona Benta. Quem passa pela estrada e a vê na varanda, de cestinha no colo e óculos na ponta do nariz, segue seu caminho pensando: que tristeza viver assim tão sozinha nesse deserto. Mas engana-se, Dona Benta, a senhora que costura, ela é a mais feliz das avós, porque vive em companhia da mais encantadora das netas, Lúcia.
A menina do nariz arrebitado. Ou Narizinho, como todos dizem. Narizinho, ela tem 7 anos, é morena como jambo. Gosta muito de pipoca e já sabe fazer uns bolinhos de polvilhos bem gostosos. Na casa ainda existem 2 pessoas, tia Anastácia e a Emília. Uma boneca de pano desajeitada de corpo. Emília foi feita por tia Anastácia, com olhos de retroses pretos e sobrancelha tão lá em cima que é ver uma bruxa. Apesar disso, Narizinho gosta muito delas. Não almoça e nem janta sem a ter ao lado, nem se deita sem primeiro acomodá-la numa redinha, entre 2 pés de cadeira. Além da boneca, o outro encanto da menina é o ribeirão, que passa pelos fundos do pomar, das águas muito apressadinhas e mexeriqueiras, correndo entre pedras que Lúcia as chamam de riacho. Todas as tardes, Lúcia toma a boneca e vai passear à beira d'água, onde se senta na raiz de um velho engazeiro para dar farelo de pão aos lambaris. Não há peixe do rio que não a conheça. Assim que ela aparece, todos acodem numa grande faminteza. Os mais miúdos chegam pertinho, os graúdos parece que desconfiam da boneca, mas ficam ressabiados e espiam de longe. E nesse divertimento, leva a menina horas até que tia Anastácia apareça no portão do pomar e grite na sua voz sossegada: Narizinho, a vovó está chamando, hora de entrar. E essa é a história de Narizinho, contada por Monteiro Lobato. Vocês viram como é encantadora a história que Monteiro Lobato conta? E tem a ver também com a capa do livro. Olha, parece que a gente vê Emília na beira, lá sentada, são várias histórias. E quando eu peguei esse livro, o que me chama a atenção são as imagens dos personagens, que não tem só Emília, e outros tais que aparecem nas outras histórias. Mas a de hoje nós estávamos falando de Narizinho. E nesse texto da Narizinho, eu pude perceber que às vezes tem palavras que a gente desconhece, né? Assim como ribeirão, o que é um ribeirão? Né? Que a gente acha que às vezes é o nome de uma cidade, mas também pode ser um riacho, que era o riacho que passava lá no fundo do sítio onde a Narizinho levava a Emília até a beira d'água para dar farelos de... O que é farelos? Pedaços de pão para os peixes. Uma outra coisa que me faz assim contar essa história para vocês, que me chamou bastante atenção, é que o autor aqui, ele relata: Narizinho tem 7 anos. E aí ele começa a fazer a descrição da personagem Narizinho. Ela tem 7 anos, é morena, gosta muito de pipoca e já sabe fazer uns bolinhos de polvilho bem gostoso, né? E ela não tinha essa boneca. Essa boneca, a Emília, ela foi criada ou feita, né, pela tia Anastácia, que era uma senhora que ajudava a Dona Benta no sítio. Então ela era uma companheira da Dona Benta no sítio do Pica-Pau Amarelo. Tia Anastácia fez a boneca, a Emília, com olhos de retrós preto, sobrancelha bem lá em cima. Era a mesma coisa de se ver uma bruxa. E Narizinho amava ter a boneca, mesmo que se parecesse com o que fosse, tê-la ao lado na hora do almoço. Montava até um lugarzinho lá para Emília participar dos almoços, né?
E também temos aqui uma árvore que muitos devem conhecer, outros não. O velho, ó, Narizinho sentava à beira da água, numa raiz de um velho ingazeiro. O que é ingá? Eu, na minha infância, às vezes, quando a gente ia na beira de um rio, sempre via um pé de ingazeiro, né? É uma árvore que dava nas beiradas do rio. Muitas pessoas conhecem, outras não, tá? Então, fica o relato aqui do Monteiro Lobato, o nosso homenageado desse mês de abril, né? Com as histórias do sítio do Pica-Pau Amarelo, faz nos recordar bastante a nossa infância, Emília, Narizinho, Pedrinho, Visconde Sabugosa, Saci, sítio do Pica-Pau Amarelo. Para quem viveu em sítio, quem vive em sítio, vai se identificar bastante com esse texto do Monteiro Lobato, que o relato é todo dentro do sítio, né? E é bem isso para a gente analisar essa história. Como nós temos o mês de abril, o homenageado é Monteiro Lobato, uma das datas é o Monteiro, dia 18 de abril, Monteiro Lobato. Espero que vocês gostem da história, tá? Reflita com os pais em casa. Conta essa história para eles, pergunta se eles sabem o que é um ingazeiro, se eles sabem o que é ribeirão, o que é farelo, né, que a gente viu aqui na história. Se eles tinham brinquedos que eles produziam quando criança, se eles faziam os próprios brinquedos e quais eram os brinquedos que eles faziam. Muitos pais, eu lembro que antigamente a gente brincava com a espiga de milho, que é de onde também se originou o Visconde de Sabugosa. E vocês? Quais os brinquedos que vocês já fizeram? Crianças, vocês, quais os brinquedos que vocês fizeram? E você, pai, responsável, avó, qual brinquedo você já fez em casa? Bom, fiquem com Deus, a nossa história acaba aqui, uma reflexão dos brinquedos que a gente brincava antigamente. E que fiquem com Deus e se cuidem. Tchau.